Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar hoje sobre esse livro aqui, ó. A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse livro é muito especial porque ele inaugura, como se diz aqui na contracapa, eu vou ler para vocês. Truman Capote costuma dizer que A Sangue Frio inaugurou um novo gênero literário, o romance de não ficção. Depois de passar 6 anos apurando o brutal assassinato da família Clutter, ocorrido em novembro de 59 numa cidadezinha perdida do Kansas, bem no centro dos Estados Unidos, Capote produziu um livro monumental e ambicioso que mudaria os parâmetros para pensar os limites entre relato jornalístico e relato ficcional. Por que esse livro aqui é importante? Porque o que o Truman Capote fez? O Truman Capote ele já era bastante famoso na época, porque ele tinha escrito um livro que se tornou best-seller e depois foi para as telonas, um livro chamado Bonequinha de Luxo, né? Também fez bastante sucesso no cinema. E esse livro aqui é baseado numa história real de um assassinato brutal de 2 caras que invadiram uma casa e mataram todos os membros da família. Essa história é interessante nesse livro porque o que o Truman Capote fez? Ele pegou essa história e ao invés de relatar ela de uma forma jornalística, como é de costume fazer, ele contou ela como se fosse um romance, como se você estivesse lendo um romance policial e não uma história que realmente tinha acontecido. A maior prova disso, para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho, só o comecinho, né, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo que se chama Os Últimos a Vê-los com Vida. Começa assim. A cidade de Holcomb fica nas planícies do oeste do Kansas, lá onde cresce o trigo. Uma área isolada que mesmo os demais habitantes do Kansas consideram distante. A uns 110 quilômetros da divisa entre Kansas e o Colorado, a paisagem com seu céu muito azul e o límpido ar do deserto tem uma aparência que está mais para a do Velho Oeste do que para a do Meio Oeste. Então ele conta bastante romanceadamente, por assim dizer, essa história realmente brutal de 2 caras que assim mataram realmente a sangue frio uma família. E existem algumas peculiaridades sobre esse livro que tornam ele bem mais interessante. Por exemplo, por isso que ele fala que depois de 6 anos apurando, o Truman Capote ele viu essa notícia no jornal, uma pequena notinha, né? Um assassinato brutal no Kansas. Então ele foi lá e para investigar e saber melhor, ele achou que tinha um potencial de uma história ali. Pois bem, os 2 assassinos foram rapidamente, não demorou muito para que eles fossem presos, mas demorou 5 anos para eles serem condenados. Se não me engano, eles foram condenados à forca. E durante esses 5 anos, o Capote ele não fez nada, ele não escreveu absolutamente nada. Ele só foi escrever a história depois do desfecho e dizia ele, inclusive, que ele tinha 95% de memória. Então ele não precisou escrever nada e depois de 5 anos ele escreveu tudo esse livro aqui, ó, só da memória dele. E existe uma grande controvérsia em torno desse livro. Por quê? O Truman Capote, durante todos esses anos, esses 5 anos, ele virou uma pessoa muito íntima do Perry Smith. Perry Smith foi o cabeça, né, da dupla, ele que comandou, ele que ordenava, ele que decidiu matar os integrantes da família, né, o pai, a mãe e os filhos. Se tornou muito próximo, a ponto de se traçar um paralelo da história dos 2, né, do Truman Capote e dele. De uma família estruturada, os 2, com um pai que não dava muita atenção para eles. E você vai percebendo no relato, através do livro, que o Truman Capote vai traçando a personalidade do Perry Smith e vai vendo que ele era um cara mentalmente perturbado. Ele não era uma pessoa que, digamos assim, batia muito bem. Então, dizia-se que se o Truman Capote decidisse testemunhar a favor do Perry Smith, talvez o Perry Smith tivesse sido inocentado, porque ele teria sido considerado uma pessoa
mentalmente não responsável pelos seus atos. Ele era muito instável psicologicamente por causa dos traumas da infância. Mas o Truman Capote não fez nada. Ele percebeu isso. Ele viu que o Perry Smith era um cara que não era muito bem assim psicologicamente. Mas ele não fez nada. E aí, por que ele não? E aí é uma coisa interessante de se notar. Por que demorou 5 anos para ele escrever o livro? Por que ele não fez nada para evitar que o Perry Smith fosse enforcado? Porque não seria muito bom para a história. Imagina, acontece todo esse assassinato, essa coisa brutal, e os caras são inocentados por uma junta médica que conclui que o assassino é uma pessoa psicologicamente instável e que não respondia pelos seus atos e que o crime foi praticado por fruto de traumas. Não ia ficar tão legal quanto o assassino ser enforcado. Foi o que aconteceu. Por isso que o Capote esperou esse tempo todo para escrever o livro. Ele estava esperando justamente o Perry Smith ser sentenciado à forca, ser enforcado para ele poder escrever essa história, né? E isso é bastante retratado em 2 filmes que foram feitos. Porque, na verdade, foram feitos 3 filmes sobre esse livro aqui. O primeiro deles é de 1967, que leva o título, né? A Sangue Frio, que tem o Robert Blake como o papel principal do Perry Smith, que é muito interessante. Esse filme de 1967 foi indicado ao Oscar de melhor. Interessante, porque o Robert Blake, ele ficou, depois dessa época que ele ficou bastante famoso, ele ficou um tempo sem aparecer na mídia, mas logo no ano 2000, ele ficou bastante conhecido ali porque ele foi acusado de matar a própria esposa. Em 2005, foi feito o mais conhecido deles, que é o filme Capote, com o Philip Seymour Hoffman, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor ator pela interpretação nesse filme. Muito bom esse filme. No ano seguinte, logo no ano seguinte, foi feito outro filme, foi lançado outro filme chamado Confidencial, que no papel do Capote é feito pelo Tobey Jones, e aí tem a Sandra Bullock. Sandra Bullock, que nesse filme Confidencial, ela interpreta a Harper Lee, que é a autora do sucesso mundial O Sol é para Todos, que também virou filme. E esse filme que também, e nesse filme de 2006, no Confidencial, quem faz o Perry Smith é o Daniel Craig, né? É um filme bastante estrelado, cheio de estrelas de Hollywood. E esses 2 últimos, o Capote e o Confidencial, eles focam justamente na relação do Capote com o Perry Smith, né? Das semelhanças e do quanto isso afetou o Capote. Porque dizem que o Capote, depois desse livro aqui, e da repercussão toda, de todo esse caso, meio que afetou ele. Ele nunca mais conseguiu escrever nada tão bom e que meio que a carreira dele foi só declinando depois disso e que ele ficou uma figura meio apagada, de tão traumatizante que foi essa experiência de escrever esse livro aqui, que é muito bom. Então eu recomendo que vocês leiam Truman Capote no seu A Sangue Frio. Muito bom! A recomendação que eu faço para vocês hoje. Tá bom? Tchau!